Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Olá, boa noite. Estamos começando mais um Dois Toques nesta sexta-feira, dia 3 de abril. Eu sou Rafael Copete e estarei com vocês debatendo a dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, início de Sul-Americana na próxima semana e muito mais sobre o nosso futebol canarinho. O nosso Dois Toques ao vivo pelos canais 520 da Claro Net, 575 para todo o Brasil via antena parabólica e também estamos aqui no Pou Streaming TV, no Shopping Total, nos estúdios da Pou Streaming TV. E não esqueça do nosso canal no YouTube, nos siga lá, curta, compartilhe, 2 numeral Toques Cadu Oliveira, assim como no facebook.com/programa Dois Toques. E você também me encontra com o meu conteúdo sobre futebol lá no Instagram, @RafãoCopete. Nosso Dois Toques para Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas. A inovação é a nossa área. Masal, nossa força e tradição com a Masal. Aspecir, que atua nos ramos de previdência e assistência, patrocinador oficial do São José. Dois Toques de hoje está aqui com uma bancada muito especial de entendedores de futebol raiz, né? Esses, com certeza, conhecem futebol raiz e não esse futebol Nutella que é jogado atualmente. Alan Jurgel, conselheiro colorado, o técnico Ernesto Guedes, que já treinou nossa dupla Grenal, e também Jorge Santana, o filho de Paulo Santana, o verdadeiro Santaninha. Boa noite, senhores. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo bem. Em primeiro lugar, bonita camisa, Alan. Bonita camisa do Flamengo. Ah, é? Gostei da camisa do Flamengo, do Alan. Em segundo lugar, feliz Páscoa a todos que nos assistem. Tá? É um prazer estar aqui no feriado fazendo esse programa. E quero mandar um beijo especial para o nosso apresentador Cadu, que está na praia, né? O Cadu deve estar assistindo o programa na companhia ou do governador do estado ou do Dodge Sirena, que o Cadu, além de bem informado, ele é bem relacionado. Um beijo para ti, Cadu. E nós vamos tentar fazer um programa aqui à altura do que é sempre esse programa aqui. Com debate, comigo é com xingamento também, não tem essa. Não vou livrar o Alan aqui. Vou fazer... O Alan é muito elegante, um colorado elegante, e eu faço ele chafurdar na lama comigo. Ele estava com saudade de mim. Isso é verdade. Eu faço ele descer ao meu nível. Já vou antecipar, Ernesto, principalmente, que gostei muito do Grêmio ontem, apesar da derrota. O Grêmio, em relação a ele mesmo, melhorou demais. Então já vou começar contigo, já que o senhor já deu o pontapé inicial. Bonito ele parece. Depois da autorização do árbitro aqui, para começar a partida, o senhor já começou, né? Já fez toda a abertura, todo o mise-en-scène, como a gente costuma dizer. Sim. Né? E vou perguntar direto, sem lelelé, sem trelelé, sem muita cortina. Manda. O treinador do Grêmio admitiu que está fazendo um trabalho fraco diante dos números apresentados, ou ele foi irônico na pergunta do repórter Pretzel? Eu acho que ele sabe muito. Ele sabe muito porque o Grêmio melhorou com reforços. Ele está vendo, ele entende de futebol. Ele entende de futebol. O Grêmio é melhor com ele do que com o Renato. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Não. O Renato, pelo amor de Deus. Eu não acredito que eu estou ouvindo isso. O Renato, eu quebrei os pratos com ele 6 meses antes dele ir embora. Eu já pedi a demissão do Renato por escalar Galvão, por escalar Pavon na ponta. Esse técnico aí botou o Pavon na direita, onde ele não compromete tanto, embora continue errando o mesmo número de passes de sempre. Agora, o Grêmio, em relação a si mesmo, embora tenha perdido a partida para o Palmeiras, melhorou demais. Nardoni gastou a bola, Copete. Tu acha que foi a melhor partida do Nardoni? Mas arrebentou no meio. Mesmo? E tá só começando esse guri, sabe? O Grêmio tem peças de reposição. Tem peças de... Pode fazer a substituição. O Alan me falava nos bastidores que o Inter, quando substitui, cai o nível do Inter porque não tem peças. O Grêmio tem peças. Não tem grandes peças,
Mas tem peça. E fez um enfrentamento digno contra o milionário Palmeiras. Não, isso Não também é sofreu verdade. humilhação, não sofreu uma pressão insuportável. Os 2 gols do Palmeiras não foram jogadas construídas pelo Palmeiras. Um foi de bola parada, um escanteio. Que ou foi falta. Ou falta, né? Foi O falta. outro foi um rebote do Grêmio na grande área, na saída da grande área, sabe? Então, eu não vi uma superioridade amassadora do Palmeiras sobre o Grêmio. E em relação a si mesmo, eu insisto, o Grêmio está melhorando, está melhorando. Eu sou muito cético em relação ao Grêmio, sabe? Eu não levanto a bandeira todo tempo. E eu gostei do que vi, mesmo o Grêmio tendo... Olha que Tu paradoxo. gostou da derrota? Olha, não, gostei da derrota. Gostei do Grêmio em relação a ele mesmo. E como eu te disse no bastidor, Alan, flamenguista, Alan, como eu te disse no bastidor, e tu concordaste, ou tu disseste até primeiro que eu perder para o Palmeiras está na conta. Está na conta. E o futebol, ele é principalmente resultado, tá? Mas ele também é desempenho. E o desempenho do Grêmio sem Arthur e sem Marlon, 2 peças fundamentais do Grêmio, o desempenho do Grêmio foi atrativo aos olhos e esperançoso para a torcida, tá? Vamos ver os próximos confrontos no que dá. Ernesto Guedes, boa noite, tudo bem? Como é que estamos? O que achaste do Grêmio ontem diante do Palmeiras? Olha, eu esperava um Palmeiras mais ofensivo, assim, em termos de pressão, né? Botar o Grêmio numa roda. Eu vi um Palmeiras ansioso, teve suas oportunidades, mas ansioso no ataque e bem um jogo equilibrado, né? Boa noite a todos, boa noite, seus amigos. Boa Feliz noite. Páscoa para todos. Tá? E o Santaninha estava reclamando do Cadu que ele não tinha um ovo hoje para dar de presente, né? Então nós ficamos com vontade de comer chocolate. Né? E esse chocolate foi o que o Palmeiras não deu, né? É verdade. Exatamente. Entendeu? Mas eu analiso futebol por outro lado. Né? Sim. Eu analiso, por exemplo, a entrevista do treinador do Grêmio depois do jogo, e que ele diz uma frase verdadeira, que poucos técnicos dizem, né? Que quando se justificou em desempenho e bolas perdidas e os gols da maneira como tomou, então isso aí nada muda o resultado. Futebol é ganhar. É verdade. Tá? E nós não ganhamos. Então, quem foi o merecedor foi o Palmeiras. Eu acho que ele é um cara que faz uma leitura, mas só que existe uma curiosidade minha, né, e como ele é treinador do Grêmio, né, e se ele enxerga tudo isso, então é obrigação do treinador corrigir esse tipo de coisa. Sim, concordo. Tá? Até porque futebol são falhas, não há gol de virtudes. Tá? E o Grêmio foi fatal nas falhas contra si. Sim. Então tem que se modificar isso. E o jogo em si é um jogo que motiva muito qualquer equipe. Quando tu joga com aquele tipo de time superior, o que está na mídia. Né? Vocês viram o Bragantino, por exemplo, que fez todas essas mudanças, tocou 3 do Flamengo, o 4º gol foi anulado. Um jogador do Flamengo perdeu o equilíbrio emocional e foi expulso. O Eric Pulgar. Né? Então, isso tudo, para mim, tem uma reflexão. Eu acho que os jogadores do Flamengo já estão preparando para um próximo treinador. Né? Então, o treinador tem que ter muito cuidado com o tipo de grupo que ele dirige. Sim. Né? E ele Mas no caso do Castro, eu acho que não é isso que está acontecendo. Não, todos os treinadores têm que ter cuidado com a maneira de se expressar. Sim. Né? Porque ele fez tudo isso e disse depois, acrescentou que foram falhas individuais. Entendeu? Eu acho que são coisas que você não pode apontar. Sim. Deixa que a imprensa, todo mundo vai falar isso. E ele falou uma verdade a respeito do placar em si. Isso significa o quê? Que ele está vendo o que ele tem que fazer. Só que o tempo
para que isso seja corrigido, ele já vem andando. Tá? Então, ele tem que passar da teoria para a prática agora. Sim. Tá? Porque ele fala a respeito de jogo e ele vê jogo. Entendeu? Agora, a dificuldade é ele ver os seus jogadores, as suas características, os seus limites. Ontem a escalação do TT me pareceu assim uma. Depois foi revelado, né, que segundo a diretoria do Grêmio, o próprio treinador do TT está passando problemas pessoais dentro da família dele, né? Pelo que eu entendi, algum parente está doente. E aí isso meio que serviu de cortina para o mau futebol que o TT vem apresentando. E aí isso me remete também ao Internacional, que o Alan vai agora comentar aqui, fazer esse comparativo, com o caso do Bernabé, que tem altos e baixos. Não, veja, né? eu vou entrar agora nessa em relação ao jogo do Internacional. Tá. Também acho que a culpa é do treinador. Até porque essa bola ela veio da direita. Sim. Qual é o único jogador do São Paulo que faz gol de cabeça? É o centroavante, É o Cagliari. Cagliari. O Luciano, Entendeu? de vez em quando, também. Aí ele diz, o Bernabé falhou, não falhou, essa bola foi uma bola cruzada dentro da área do lado direito, Sim. que normalmente tem que ser o Bernabé, em tudo que é escanteio e falta, ele tem que estar no rebote do lado de fora da área ou na bola ser ajeitada para a linha lateral pela velocidade que tem. Agora, Sim. botar ele fisicamente para disputar uma bola de cabeça, que ele não tem nenhuma obrigação para fazer aquilo, Nem a altura, né? tá? Isso é uma obrigação do próprio goleiro. Que é, na minha Ele opinião... que determina. E o treinador determina. Sim. Todos os meus escanteios, os jogadores, cada um tinha uma incumbência. Tá? Parece que os treinadores não fazem Até isso porque hoje. Né? qualquer falta para dentro da área, qualquer um escanteio, seja onde for, o atacante sempre tem uma vantagem maior que a do defensor. Sim. Porque ele tem que cuidar da bola e da marcação. E o atacante só a bola. Entendeu? Então, se ele oferecer a parte da frente para o zagueiro, ele vai favorecer o zagueiro. É verdade. O que o Cagliari fez? Ele ficou nas costas. Nas costas. E como nenhum dos jogadores do Internacional teve atenção lateral. Não, porque a atenção não é lateral. E eu atenção é de complemento marcação. dizendo o seguinte... Eu tenho o Cagliari contra mim, aí eu joguei contra a Maradona, contra tudo que é time do só tem um jogador entre tu e que vai marcar e o Maradona. Sim. Só ele não pode jogar. Entendeu? E tu não tem obrigação de jogar. Se tu sair do lado para jogar e pegar uma bola para jogar, eu te tiro. Sim. Entendeu? Por quê? Porque aquele jogador é o elemento que vai desequilibrar o jogo. Então, por isso que tu toma gol em final de tudo que é prorrogação, toma um gol. Por quê? Porque aí eles começam a olhar para o relógio. O jogo acabou. Aí entra para todo mundo para dentro da grande área. E foi ali as falhas do Grêmio, e do próprio Internacional. Mas isso é repetitivo no futebol. Então, cada vez mais. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida com o atleta e mentalizar ele dessas coisas. Agora, ter medo de jogar contra Flamengo, contra Palmeiras, para um pouquinho. O Grêmio, Internacional, os nossos clubes aqui não são menores que nenhum deles. Em termos de tradição, de tudo. E jogo é dentro do campo. Sim. Alan, quando o Ernesto respirar, tu fala, Alan. Não, eu estou aguardando. Eu estou falando exatamente aquilo que eu fiz, entendeu? Como treinador contra Flamengo, contra qualquer time, com qualquer time que eu estava. Entendeu? Sim. Então, hoje eu não posso admitir, com toda a ciência que tu tem, com todo o setor de análise de desempenho de jogador, que tu não tem ainda a identidade daquele jogador, qual é a característica dele. Que não adianta o treinador saber. Quem tem que saber é o jogador. Tu não sabe dos teus limites? Eu sei os meus. Ninguém errou mais do que eu. Aí eu posso, então, poder errar menos. Sim. Mas se os jogadores se acharem
que são o que não são. Aí Isso eu concordo plenamente contigo e entra no quesito do mental, do comportamental de cada atleta. Mas Alan Jurgel, que está tomando até uma aguinha aqui para poder falar, né, do Internacional. Primeiro, boa noite. Está aí com a camisa do Flamengo, segundo o Santaninho. Né? Isso é uma provocação, um ato de guerra. Os grandes clubes do mundo têm o seu marketing, né? E aí usam várias cores. Tem outros clubes que só usam 2, 3 cores nas suas camisas. Mas que bom que tu achou bonito. Olha a chinelada. Olha a chinelada. Que bom que tu achou bonito. Mas fora as brincadeiras, boa noite ao Santaninho, Ernesto, Copete, a todos que nos acompanham. Existe uma dicotomia entre rendimento e resultado, né? Até eu e Santaninho estávamos debatendo num outro programa, né? E tu valorizava muito o resultado, se tu te lembrar. E agora aconteceu o contrário. O Grêmio teve um bom desempenho, mas perdeu de novo. A campanha fora de casa do Grêmio, ela é pífia, né? Tem 1 ponto, eu acho, em 5, 6 jogos. O Internacional, por outro lado, ele está pagando... Ele fez nos últimos 3 jogos 2 vitórias e 1 empate, se tu pegar esse recorte. Mas ele está pagando a conta dos 6 primeiros jogos, onde ele fez somente 2 pontos. Tá? E o Internacional tem uma margem de erro menor. E tem um enfrentamento agora contra o Corinthians, né, que vive uma pressão muito grande. Esse modelo de jogo que o Pesolano... Que tomou 3 em casa. Exatamente. Esse modelo de jogo que no primeiro tempo contra o São Paulo funcionou bem. Por quê? Porque ele conteve as ações do São Paulo, ele foi compactado, mas ele tinha saídas por ataque. Tanto que o gol do Internacional é uma jogada que vem da defesa, construída, com troca de passes no meio-campo, triangulações, linha de fundo e o centroavante. Ou seja, é uma jogada praticamente perfeita. Mas no segundo tempo, o treinador resolveu, por algum motivo, abdicar e recuou ainda mais a sua equipe. Aí o Roger leu o jogo e o São Paulo empilhou oportunidades, inclusive nesse erro que foi o gol, a cruzada da bola e o lance onde o Antony e o Vitor Gabriel ficaram indecisos e sobrou para o Calheri. Na saída do Antony foi o que tirou a atenção do Vitor Gabriel do Calheri. A saída do Antony. Na verdade... Porque quando essa bola foi muito cruzada e aberta, ela ganhou altura. No que ela ganhou altura, o Antony pegou a indecisão. O Ernesto foi treinador por muitos anos. Um goleiro que tem à sua frente uma defesa que é diferente a cada jogo, esse goleiro ele fica inseguro. Porque o diálogo não é o mesmo. Não, eu acho que é o contrário. O goleiro fica inseguro, a defesa fica insegura em função do goleiro, se não tem confiança no goleiro. O goleiro tem que ter personalidade, independente de quem seja o zagueiro. Ele tem que, antes da bola ser erguida, ele tem que olhar quem está marcando. Sim, concordo. E ele tardou na saída e saiu mais e voltou. Aí tu não tem como mais, porque tu já perdeu o rumo da bola. Ele falhou nesse lance, que é um fato de goleiro dar o cálculo errado na jogada, né? E hoje os goleiros estão mais jogando de meio campo do que treinando especificamente para aquilo que ele é a profissão dele, que antes o goleiro tinha um personal training. Tá? Então, hoje nós temos falhas, não é do goleiro do Internacional, todos os goleiros falham hoje muito mais, né? Em função que eles abdicam de um tempo que tinham para o trabalho específico para participar daqueles 2 toques daquela Aliás, Antony e Rocher, para mim, estão no mesmo nível de atuação. Tá? Que falam do Antony, porque o Antony falha, não dá pra dizer, que não pode ser o goleiro internacional. O Rocher falha na mesma, no mesmo nível. Em momentos importantes do jogo, só para poder concluir, em momentos importantes das partidas, os goleiros do Internacional têm falhado. E são os 2, não é só o Antony. Sim, mas veja bem, eu tive o Tafarel de goleiro no Internacional. Sim. Entendeu? Que também falhava. Só que o Tafarel falhou muito. Entendeu? Sim. Mas falha do goleiro, a intenção dele eu entendi. Entendeu? Sim. Ele tentou sair para interceptar a bola. Só que a bola ganhou muita altura. Mas faltou o tempo. Mas ele saiu e recuou.
Ele Mas ficou esse- indeciso. mas não é Ele ficou essa aí, indeciso quadro não porque a interessa. bola ganhou muita altura. Só gente. interessa o que tu foi fazer. Não é o que tu voltou Mas para tu, fazer. mas tu tem que tomar uma decisão, se tu vai ou não vai. Sim, mas ele foi. Ele ficou no meio do caminho. Não, ele foi. Ele chegou Eu na acho- bola e saltou no ar. Só que a bola ganhou muita altura. E aí, quando ganhou muita altura, é que ele se perdeu. Né? Santaninha, vamos rever os lances do Palmeiras e Grêmio ontem. E eu quero que você, mais ou menos, comente aí, porque eu gostei da atuação do Grêmio no primeiro tempo. Foi um jogo equilibrado, né, com oportunidades de ambos os lados. Claro, as mais numerosas foram do Palmeiras, porque eu era o dono da casa. Olha a ligação rápida. Na ali. minha opinião, foi o melhor jogo do goleiro, do Everton, Sim. tá? Até que teve aquela falta ali, naquela inocência do Pedro Gabriel, Sim. puxou a camisa e aí saiu o gol do Palmeiras. A mim agradou o Grêmio mais defensiva do que ofensivamente, tá? E adorei, mas adorei a atuação do Nardoni, achei promissora demais. Achei que ele ganhou e povoou o meio de campo, tá? Com a entrada do Arthur nos próximos jogos, esse meio de campo vai ficar afiado e difícil de enfrentar. E tem mais o Vila Sante retornando, né? Vila Sante retornando. O zagueiro Gustavo, ele é um garoto que não rendia com o Renato. E rendeu muito bem. Olha o Grêmio chegando aí de pé em pé. Olha isso. Construção de jogada, meu amigo. Contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras. Tudo bem que é um time misto, mas... Pô, eu quero insistir. O Grêmio, em relação a ele mesmo, se demonstrou um Grêmio de valor ontem, tá? O adversário só valorizava isso. O Ernesto me contestou ao gol do Palmeiras aí, ó, de bola parada. Isso é coisa que acontece, é da vida, ainda mais contra o Palmeiras. Quero dizer que é uma honra ser contestado pelo Ernesto. É uma honra, tá? Eu estou falando do técnico agora do Grêmio na coletiva. Quase que ele pega essa bola, o goleiro. Não gostou de perder, mesmo para o Palmeiras. Eu estava dizendo com o Alan, nós concordamos, perder para o Palmeiras está na conta, não é para um gol do Grêmio. Esse cara guarda, né? Esse meu Tem cheiro de gol, né? Esse Ele tem meu números superiores ao do Soares. Ele guarda. Aí é que está o detalhe do Grêmio. O Grêmio tem um centroavante que poucos têm. Ele pegou uma bola no jogo. Serviram uma bola para ele só. E ele que fez passe gol. do Gustavo Então, Martins, hein? como diz o Ancelotti, se eu tenho o Kroos, tenho o Cristiano Ronaldo, se eu não fizesse chegar essa bola nele, o incompetente sou eu. Sim. Agora, para falar do técnico, que o Ernesto mencionou a coletiva dele, ele não se resignou à derrota porque era o Palmeiras. Ele disse, não está legal os nossos resultados, não estão legais, não estão bem. Gostei muito disso no técnico. Não se resignou, se irresignou. Não importa se é Palmeiras, quem é. O Grêmio é grande, tem a obrigação de vencer. Gostei muito do discurso. E olha a atuação do Grêmio aí construindo jogada atrás de jogada. É verdade. Né? Trabalho não pode se negar que há. Faz- E o Grêmio evolução tem que vencer, também. Mas E quem fazendo tem que botar o articulação. Grêmio para vencer é ele. Por isso que eu digo. As frases dele, o entendimento dele do jogo é perfeito. Então, o que está acontecendo? Será que os jogadores não estão entendendo a mensagem que o treinador está dando? Não é? Porque não é só nesse jogo, é todos os jogos ele faz a leitura correta. Sim. Entendeu? Só que o time dentro do campo não tem tido a correção desses defeitos passados. Não é de agora. Quero só lembrar que é início de trabalho para o técnico, né? Ainda é início. Ontem ele ainda é completou início de 3 trabalho. meses. É. Ontem ele completou 3 meses de trabalho no Mal Grêmio. ou bem, Gauchão virou um torneio, mas ele ganhou. Ah, Mal ou bem, tá? E o que tem que se considerar é que, embora, pelo meu ponto de vista, embora tenha havido a derrota, o Grêmio está evoluindo em relação a si mesmo. Isso é importante. Não dá para desconsiderar. Não dá para se resignar com a derrota também. Agora, temos que considerar, o Grêmio está melhorando. não, e outra, passado 90 dias, que é mais ou menos o número padrão para começar a se apresentar resultados em qualquer trabalho, o Grêmio está dentro do cálculo correto. Eu acho. 90 dias
É quando começam a aparecer os primeiros resultados do trabalho novo. Mas o Grêmio está em 10º lugar com 11 pontos. É aí que eu entro no resultado e no rendimento. O Internacional tem 9 pontos e é o 16º colocado. A distância não é muito grande. Claro que não. Mas se tu olhar na tabela de classificação, a distância entre os clubes é 3 pontos, Sim, mas 4. É duas rodadas. 2 rodadas, tudo pode mudar. Sim, Então, aí para que está o equilíbrio do campeonato. consolidar, tu vai precisar de um recorte maior no campeonato. Veja bem, o Grêmio em casa tem um aproveitamento de quase 80%. Exatamente. Entendeu? E a casa é que decide a classificação dos clubes, como foi do Internacional para não cair. Concordo. Entendeu? Então, tu não vai recuperar as perdas. O que é que tu estava falando há pouco agora? Sim, o Inter está pagando a Exatamente o conta. que perdeu em casa. Perdeu antes. O Atlético Entendeu? Paranaense, com um erro do treinador. Mas O sim, Bahia. é isso que não tem o erro. O erro é um fato do futebol. Tá? Mas tu tem uma sequência de erros. Isso Sim. é a clareza da coisa. Deixa eu lembrar aqui, Grêmio, absoluto favorito para o Grenal. Alan, me diz, o teu grupo, o grupo do Inter é melhor que o do Grêmio? Não? O futebol que o Inter está apresentando é melhor que o do Grêmio? Só deixa eu fazer E eu acho que parênteses aí. favoritismo não é bom. Vai ser um Grenal onde o Grêmio não consegue ganhar fora de casa e o Inter não consegue ganhar em Se casa. fosse na Arena, eu concordaria contigo, porque o Grêmio usa muito bem o fator casa. Agora, fora de casa no Beira-Rio, não necessariamente. É um jogo igual, na minha visão. Só que aí Grenal, entra esse em detalhe. qualquer lugar. O Grêmio não consegue ganhar fora de casa Olha, e o Inter não consegue ganhar em Por casa. isso que é um jogo igual. Mas o Beira-Rio é a casa do Grêmio. Vai ganhar. Olha, a estatística. Ganha todas em O Grêmio casa, só vai ganhou- ganhar no Beira-Rio. O Grêmio só ganhou 3 campeonatos dentro do Beira-Rio desde os anos 70. 1980, 2006 e agora. Mas não vai, Somente 3 vezes. não se vai decidir campeonato. Todos esses anos. Não se vai decidir campeonato. Não tem problema. Bom, mas o que vai decidir campeonato mesmo é na Central de Imóveis. Você quer alugar ou vender o seu imóvel? A escolha certa é na Central de Imóveis, na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. SOS Telhados, atende em todo o estado, reformas, consertos, limpeza com atendimento 24 horas, é na SOS Telhados. Casa dos Pneus, na Avenida Ceará, 1055, revisão para o seu carro, balanceamento e geometria. Nosso 2 Toques vai para o intervalo comercial e já voltamos. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho! Dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques nesta sexta-feira, dia 3 de abril. Estamos aqui com Alan Jurgel, o técnico Ernesto Guedes e Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, debatendo a dupla Grenal e seu desempenho no Campeonato Brasileiro. Nosso Dois Toques vai para a Unimed. A Unimed Porto Alegre tem um plano de saúde que cabe no bolso de qualquer cidadão. Mas o Unifácil oferece cobertura hospitalar e ambulatorial, exames e serviços na rede própria, atendimento personalizado no núcleo Unifácil e mais. Tudo a partir de R$ 50,80. R$ 50,80. Está ao alcance de todos. Não deixe para depois, contrate hoje mesmo o Unifácil para você, sua família ou sua empresa. Ligue para o número 51 33 16 50 00. Repetindo, 51 33 16 50 00. Existe cuidado, existe Unimed Porto Alegre. Senai, serviços do Sistema Fiergs na gestão do amigo Cláudio Bier. E Escolinha Doce Mel, há 37 anos educando sua criança de 0 a 6 anos. Na tela, todos os contatos para você conhecer a Escolinha Doce Mel. Senhores, nós vamos mostrar aí a coletiva do técnico Luiz Castro, onde ele admite, ou ironicamente, ou de fato, tá, que o trabalho dele é fraco. Vamos ouvir, e eu gostaria depois de saber a opinião dos senhores, principalmente do Santaninha e do Ernesto, que Santaninha pelo gremismo e o Ernesto pela experiência. Mas eu posso opinar, opinar claro, também. com certeza. Eu, pelo conhecimento de futebol, e o Ernesto vai me auxiliar aqui. Tá. Daquilo que é a academia, hoje tivemos 8 jovens da academia, vários deles jogaram, passa por isso. Vamos sofrer, é uma época difícil, é uma época que provoca algum sofrimento em termos pontuais, e em termos, mas achamos que poderemos lutar por aquilo que já assumi publicamente, que é lutar por uma possibilidade de entrar numa Libertadores no final da época. É nisso que vamos continuar a lutar para que isso aconteça. Trabalhamos de forma muito dedicada, os jogadores trabalham de forma dedicada, e aquilo que o colega pretendeu dizer e que eu entendi claramente, a administração sabe muito bem tudo aquilo que eu penso sobre aquilo que é o projeto de Grêmio e sobre aquilo que sou eu no clube. Eu sou mais uma peça no clube e quero ser uma peça, uma mais-valia para o clube. É o balneário, seja no vestiário, seja lá fora, seja em qualquer... As verdades são as verdades. Luiz, Vitor Reves. Que é o meu trabalho. E hoje o mundo é de muita instabilidade. E a instabilidade não é só porque as coisas acontecem, é porque há pessoas que fazem acontecer essa instabilidade. Estamos muito unidos, estamos muito fortes, estamos muito coesos. E eu acho que juntamente, e falar em torcida, e a dizer juntamente com a torcida, somos ainda mais fortes. E falar em torcida, agradecer a forma como nos apoiaram até ao fim e a forma como se sentiu que eles viram que o grupo se entregou por completo ao trabalho. Aproveitamento do Grêmio no Campeonato Brasileiro aqui até agora é em torno de 40%. Viemos dois jogos fora. Vai ser muita troca de vitórias e derrotas, o fator local vai influenciar. Hoje nós temos aqui uma partida em que ela passou absolutamente pela arbitragem, o resultado. Tivemos erros capitais. Eu sou um crítico da arbitragem porque a forma como a arbitragem trabalha, ela muda o resultado. A CBF fala em profissionalizar, ou seja, o que a CBF diz profissionalizar, ela quer pagar salários para os árbitros, vai pagar salários para incompetência. Hoje nós tivemos um funcionário do Palmeiras que chegou a pular uma placa de publicidade para jogar a bola rapidamente para o jogador, ou seja, a regra dos pontos de bola no chão não vale. Tivemos um pênalti, claro. É um trabalho fraco. No nosso Pela jogador. pontuação, os números não mentem, estou a fazer um trabalho fraco. A coletiva do técnico Luiz Castro e também do vice de futebol Antônio Dutra Júnior.
Senhores, o técnico do Grêmio falou e foi verdadeiro ao falar que o trabalho é fraco, ou ele foi irônico à pergunta do repórter? Eu acho que o Luiz Castro, como conhecedor de futebol, ele tem o mesmo entendimento que eu, que seu time está melhorando. Mas ele não pode, como eu, que sou torcedor, dizer que gostei do que vi, tendo perdido, porque ele perde emprego. Eu posso dizer isso aqui, o Cadu vai continuar insanamente me convidando para voltar. Agora, o técnico não pode dizer que gostou da derrota, né? Não, que gostou sim. do seu time na derrota, Sim. pega mal com a torcida. O último muito técnico mais. que eu ouvi falar isso foi o Abel Braga, né? Então, como eu já disse, é satisfatória essa conduta do técnico, né? De irresignação frente a um resultado contrário, mesmo tendo sido contra, né? Tendo vindo de um dos maiores adversários que vai aparecer pela frente do Grêmio, que é o Palmeiras. Me agrada a posição do técnico, né? Eu acho que ele diz que o meu desempenho é fraco. Eu acho que ele diz que tem respaldo da direção, a ponto dele poder dizer isso publicamente e de se penitenciar. Ele está se penitenciando com a torcida, porque tem respaldo da direção. Me agrada muito esse técnico, viu? E me agrada mormente, porque o time está melhorando. Ernesto Guedes, você que é um profundo conhecedor dos bastidores e das casamatas do futebol, o que achou da declaração do técnico do Grêmio? Eu já comentei antes sobre isso. Outra pergunta, declaração. Isso é verdade. Até porque... Ingenuidade minha, se ele está achando tudo isso, ele é o responsável direto. Ele que corrija. Sim. Só. Sim. Nada mais. Tu acha Agora, que ele acertou? Esse negócio que o Santaninha falou, que ele tem o aval da direção, e a direção tem o aval de quem? Sim. Ele que corrija. Só tem um aval Santaninha no futebol. É o campo de jogo. Ele que corrija. Não tem outro. Ele que corrija, dizes tu. Digo eu que ele está corrigindo porque o Grêmio está melhorando. Jogou bem contra o Palmeiras. Mas ele não acertou, jogou bem contra o Palmeiras. Ele acertou ou ele errou ao escalar o TT no lugar do Amuso? O TT não dá. O TT jogar fora. mal e ganhar Fora os TT. pontos. Ernesto Guedes, ele acertou ou errou ao escalar o TT no lugar do Amuso? Fora TT. Não, eu não analiso a mudança do treinador no sentido porque eu não vou virar teórico. Até porque eu não conheço as características do jogador e só o treinador que convive ali sabe disso. Sim. Então, como ele tinha um jogador pelo lado esquerdo que não era um jogador titular, ele botou um jogador que tivesse mais condições de dar o segundo combate para ter menos carga em cima do lateral. Sim. É uma precaução inicial de jogo. Só que cada vez que ele faz isso, o Amuso, TT não faz o que é todo jogador esperado. que entra depois, ele vai pegar o adversário cansado. Se ele tem uma qualidade, ele vai transparecer mais, mas não significa que possa ser isso um erro do técnico. Sim. Às vezes é estratégia de jogo. O adversário cansado. O problema é que o TT entra cansado. O TT está entrando cansado. E depois tem o que envolve esse jogo, qual era? Da imprensa, de todo mundo. Porque nós temos que botar o futebol não é só apenas em uma opinião pessoal daquilo que tu quer. Né? A imprensa dizia o quê? Se o Grêmio trouxer um empate contra o Palmeiras, é bom resultado. Nós estamos com um complexo de pequenez. De vira-lata. Parece que nós voltamos aos anos 60. Complexo de vira-lata. Nós voltamos aos anos 60, onde os grandes clubes passeavam livremente por cima, passavam por cima. O futebol mais respeitado do Brasil era o gaúcho. É verdade. Perdeu a identidade. Alan Jurgel. Para... Alan, eu te provoquei aqui, né, com a questão do Abel Braga, né, para alimentar um pouco mais esse caloroso debate e essa rivalidade entre você e Santaninha no programa, e eu gostaria de ouvi-lo. Eu acho o treinador Luiz Castro, ele é um treinador reativo. Desde a época do Botafogo. A gente via nas entrevistas, inclusive quando ele trocou o Botafogo pelo mundo árabe, foi contestado e respondeu de forma muito forte. Mas, por outro lado, ele não deixa de ter razão, porque essa campanha do Grêmio, se mantiver assim, com uma pontuação muito fraca, mesmo que o Grêmio vá bem dentro de casa, vai manter ele no meio da tabela. Então, só trocando
esse desempenho para que possa mudar. Eu afirmo aqui, Alan. O Alan é uma elegância e eu corto ele. Não fala nada. O Ernesto também não está conseguindo A falar. fruta nunca cai O longe do Ernesto pé. não está né? conseguindo Impressionante. falar hoje. Tá tímido o Ernesto. Não, eu estou falando só o necessário. Afirmo aqui hoje, 3 de abril, que o Grêmio vai melhorar seu desempenho e seus resultados. Vai melhorar. Pelo que eu vi ontem, vai melhorar. Me cobrem, Alan, Ernesto, Copete, tu de casa. O Grêmio vai melhorar seus resultados porque está melhorando o desempenho. Isso vai virar recorte, hein? E por que eu falo isso? Eu afirmo isso com Então, mais se convicção o Grêmio ainda. não Eu tiver afirmo, esse desempenho, então eu com afirmo- o desempenho ganhando. E aí, como é que eu tu vai afirmo isso com fazer? mais convicção ainda, Ernesto. Falando Porque aqui, o Grêmio melhorou em relação a si mesmo contra o Palmeiras, eterno candidato a campeão do Campeonato Brasileiro. eu vou apresentar na tela agora aqui um histórico do Grêmio, onde a imprensa, um monte de gente criticando que o Grêmio não ganha fora de casa, mas o histórico diz outra coisa. A última vez que o Grêmio emplacou 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, está aí na tela, né? Foi em 2023, né? Quando o Luiz Soares esteve presente, e aí América 3, Grêmio 4, no dia 28 de outubro, Curitiba 1, Grêmio 2, no dia 11, Esse foi o 1 primeiro de 11 jogo de do 23, Grêmio após e a pandemia. Botafogo, aquela partida memorável contra o Botafogo. Botafogo 3, Grêmio 4, no dia 9 de 11 de 23. Essa sequência foi fundamental para que o Grêmio terminasse a competição como vice-campeão naquele ano. Desempenho recente. Desde então, o Grêmio tem enfrentado grandes dificuldades para vencer longe de casa e de seus domínios, né, no Brasileirão. 2024 e 2025, o clube somou apenas 7 vitórias fora de casa em 42 partidas disputadas, nessas 2 edições somadas. 2026, atual, até o momento, o Grêmio ainda não venceu fora de casa no campeonato, acumulando derrotas para Palmeiras, Vasco, São Paulo e Fluminense, além de um empate com a Chapecoense. Olha, esse recorte aí, com todo o respeito, né, aos números, mas isso é o que se vai ver no final do campeonato. Tu trouxe 2024 o ano inteiro, 3 vitórias. 2025 o ano inteiro. Nós não completamos 1/3 do campeonato ainda. Não, mas isso é para mostrar que é normal o Grêmio não vencer fora de casa. O campeonato do Grêmio de Nacional são 45 pontos. E a maioria dos clubes de futebol brasileiro. Sim. Quando chegar esta, aí nós vamos pensar no que nós vamos fazer lá na frente. Mas, enquanto isso, tem que estar procurando somar pontos para que possa ter a possibilidade de percentual para chegar a essa tranquilidade e não sofrer como sofreram o ano passado. Aqui a gente computou as vitórias seguidas, né? Agora, não percamos de vista que o importante é o número de vitórias, somatório de número de vitórias seguidas ou intercaladas. Só isso, né? Estou sendo óbvio aqui. Mas, assim, eu prefiro ganhar 10 partidas intercaladas do que 3 seguidas. Perfeito. Tá? Não significa nada. Agora, não são inválidos esses números. E vou te dizer, é muito pouco 4 vitórias seguidas. É pouco. Isso explica as campanhas recentes do Grêmio, né, Copete? Não, e o Grêmio mostra ali que as derrotas do Grêmio fora de casa foram para clubes que são normalmente acima do Grêmio na tabela. Eu vou Tirando o Vasco da Gama, que está fazendo uma recuperação fantástica. Um exemplo da competição, quando o Atlético Paranaense caiu. O Atlético teve 4 vitórias seguidas. Sim. No Campeonato Brasileiro. E caiu. E caiu. É verdade. Entendeu? É a campanha. Entendeu? Tu não pode perder para times inferiores. Isso é uma verdade. E outra. E agora o Grêmio tem que dividir. Quando perde um jogo, o cálculo é dividir a pontuação. E geralmente... Procurar aqui na Arena, tirar... O Palmeiras ganhou lá. Sim. Então aqui tu pode ganhar aqui. Tu divide a pontuação. E tirar o prejuízo. Sim. Agora, quando tem um time pequeno, tu não divide. Tu perde. É verdade. Entendeu?
E tem sido uma sina de Grêmio Vitória. Internacional perder para Não, times que Deus. menores que eles. O Remo. É. Tu não recupera mais. Hoje eu tô para fazer previsão. Grêmio vai ganhar esse Grenal. Me cobra. Tá tudo gravado. Tá gravado. Mas Não, vai virar recorte. Tá gravado. Eu quero esse recorte aqui na noite seguinte ao Grenal. Que o Grêmio vai melhorar resultados em geral e vai ganhar o Grenal. Fala. Tu só chorou. Tu só chorou por causa dos últimos Grenais. Foi uma choradeira vergonhosa. Indigna da tradição e da grandeza do Inter. Alan Jurgel, hoje o homem está impossível. Esse é um programa do Grêmio, eu estou vendo aqui, né? Só se fala do Grêmio. O Grêmio vai perder o Grenal no Beira-Rio. Vai perder o Grenal no Beira-Rio. E tu tá voltando num assunto aí, né? Dos Grenais, do Gauchão. Choradeira! Onde o Grêmio foi beneficiado. Aí. Tecnicamente, foi desequilibrado aquele jogo. Desequilibrado foi o Inter. Pela arbitragem. O Inter. E quem diz que teve complô contra o Inter quer desequilibrar. Não é para Não foi só o Inter. Não é para ti. Não foi só o Inter. O Juventude também foi prejudicado. Foi. Todo mundo. Só o Grêmio foi beneficiado. O Grêmio é assim, o Grêmio ganha, empata ou é roubado. Não. O Grêmio só é campeão por causa da arbitragem. Tá bom. Bom, o que não é nada acontece por causa da arbitragem é o martelinho de ouro. Você vacilou com o seu carro, você pode consertar aquele amassado na solataria lá no martelinho de ouro. Expo Churrasco, no dia 25 de abril, ou seja, daqui a duas semanas, né, se não tiver errado o meu cálculo, mais uma edição da Expo Churrasco lá no Jockey Clube de Porto Alegre. Uma realização de Eduardo Assis e toda a sua equipe. E eu já fiquei sabendo aqui que o nosso apresentador terá um espaço 2 toques. VIP. Lounge 2 toques. Então, que é a importância que o nosso apresentador titular tem, né? Que loucura. Cadu, me convida, me põe nessa... Não é boquinha, é bocona, né? Churrasco. Não, é verdade. Clique Impressos. Quer personalizar sua casa, seu negócio? Você tem a Clique Impresso em diversos endereços por Porto Alegre. Nosso 2 toques vai para o último bloco comercial e já voltamos. Clicou, baixou, brilhou. Clicou, baixou, bombou. Clicou, baixou, facilitou. O app atualizou. O Banri arrasou. Clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Here, movement that inspires. A Tonel Busnello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Busnello é sinônimo de qualidade. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade.
A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51 999 144951. Repetindo, 51 999 144951. E agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Voltamos com o nosso Dois Toques desta sexta-feira, dia 3 de abril. Estamos aqui com Alan Urgel, conselheiro do Inter, o técnico Ernesto Guedes e Jorge Santana, o verdadeiro Santaninha, o homem que carrega o legado do grande jornalista Paulo Santana. Dois Toques vai para Ferragem Lampião, não ande em vão, vá direto ao Lampião. Quando você tiver qualquer demanda elétrica, é lá na Lampião que você encontra a solução para suas demandas. Banrisul, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul, mais moderno, intuitivo, fácil de usar e com tudo num só lugar, que é na palma da sua mão. Vargas Assessoria de Trânsito, escritório especializado em recursos de multas de trânsito, resolva tudo com a Vargas Assessoria. Senhores, vou apresentar aqui rapidamente a tabela de classificação e a rodada do próximo fim de semana e vamos fazer uma previsão, já que o programa de hoje falou muito mais do Grêmio por causa que foi o foco a partida contra o Palmeiras, mas o Alan aqui pediu a palavra para poder precisa te explicar para os fazer a colorados. previsão. Não precisa te explicar para os colorados. Baixa. O Grêmio jogou ontem, está na frente na tabela, está melhorando, ao contrário do Inter, então não precisa dar É explicação. o mundo encantado do Grêmio. O torcedor colorado Maravilhoso. o torcedor colorado vai entender. É o mundo maravilhoso. Terra de Jorge Santana, é isso? Isso aí. Então tá aí a classificação, né, do Campeonato E Brasileiro. veja que ali ó, a distância entre o 10º colocado, que é o Grêmio, e o 16º, que é o Internacional, são 2 pontos. Sim, pode ser revertida agora, nessa rodada. A distância são 5 adversários. Não, nós estamos olhando a pontuação, tudo pode acontecer. O Grêmio não pode perder para o Remo? Pode. Tu Pode, se a Cida se confirmar. Tu tem que te preocupar com o Grêmio no Grenal. Não, isso até eu não lá me passado, preocupo. deixa o meu time até lá. Ano passado o Grêmio enfrentou o Sport, que era o último colocado, e tomou 1-0 na Arena. E aí? Então o Remo pode muito bem vir aqui e cometer Eu acho um crime. muito bom o Internacional entrar pressionado no Grenal. Para mim tá ótimo. É melhor ainda. É isso que eu falei. É isso que eu disse. Confirmou minhas palavras, o Grêmio é favorito e o Inter entra pressionado no Grenal. Por favor, coloca aí a rodada do próximo final de semana. Temos aí amanhã São Paulo e Cruzeiro. É um jogo aí onde o São Paulo pode definir se vai ser o grande adversário do Palmeiras na tabela de classificação, contra o Cruzeiro, que está querendo se recuperar, né? Já mostrou uma reação. Depois, Curitiba e Fluminense, né, às 8h30 da noite. Vasco e Botafogo às 21h. Chapecoense e Vitória, aí disputa mais embaixo da tabela, domingo, 16 horas. Flamengo e Santos, domingo, às 17h30. Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, domingo, também às 17h30. Bahia e Palmeiras, 19h30, no domingo. Corinthians e Internacional, 19h30. Os dois em crise. Os dois em crise. Jogo, inclusive, né, de confronto direto na tabela. Mirassol e Bragantino. Mirassol aí tentando uma recuperação em cima do Bragantino, que venceu o Flamengo. E o último, para encerrar a rodada, Grêmio e Remo, domingo, 20h30. É o jogo da zebra. 3 pontos na conta do Grêmio, 3 pontos na conta do Grêmio. Eu estou vendo só o jogo da zebra. Essa rodada aí é uma rodada especial nesse Campeonato Brasileiro. Porque os enfrentamentos que tem do Vitória são 2 times que são candidatos a cair. O jogo do Fluminense, né, que tem
um adversário também. É o Curitiba, né? É o Curitiba. Faz boa campanha. É o segundo jogo seguido do Curitiba. Jogou contra o Vasco, empatou em casa, finalzinho do jogo, e Sim. agora pega o Fluminense. É verdade. Entendeu? Então, é uma rodada que o Grêmio tem o adversário mais fraco, que é o Remo. Tá? Sim. Então, essa é uma rodada onde o Grêmio pode tirar 3 pontos de diferença de. E o Grêmio terá retornos diante do Remo, segundo o treinador falou. E avança na coletiva. tabela também. É verdade. Essa rodada é uma rodada boa para o Grêmio. Palpites dos senhores aí para a rodada da dupla Grenal. Depois dessa rodada é o Grenal? Depois dessa rodada, o Grêmio tem no meio da semana a Copa Sul-Americana. Ah, beleza. Não, mas... Fora ou aqui? Fora. Contra o Montevideo City. Se não me falo, contra o Montevideo City. É pela Sul-Americana na quarta-feira. E aí tá aí os próximos jogos do Grêmio. A maratona gremista, né? Jogou contra o Palmeiras, tem o Remo, né, no próximo domingo. Quarta-feira contra o Montevideo City, no domingo o Grenal. Não, o Grenal é sábado às 8h30. Não, sim, mudou por causa exatamente Não, é de sábado, terça 8h30. que o Grêmio enfrenta o Deportivo Riestra pela Sul-Americana. Aí no final de semana, o Cruzeiro, né? Depois, na próxima quarta-feira, de novo, é o Cruzeiro ali, né? É o Cruzeiro, depois do Cruzeiro é o Rei. Quem é ali, cara? Quem? Copa do Brasil. Copa do Brasil, tá? Desculpa, não reconheci o escudo do time. E aí o Curitiba no domingo, o Palestino na quarta e no dia 3 de maio contra o Atlético Paranaense. Tá? Enfim, senhores, rapidamente, o Ernesto Guedes quer mandar um abraço, né? E as suas considerações finais, por favor. Mandar um abraço para o Batista, que agora é meu vizinho aqui. Eu me encontrei com ele no Parcão ontem. Foi o presente de aniversário que eu recebi, foi ele passar por mim e ficar conversando. Hoje, que bom, que bom. E o outro, Beto Alegre, que é o superintendente do INSS para toda a região sul, que é um gremista também, né? E gente muito fina. Que bom, que bom. Jorge Santana. Abraço por Barcelos. Enquanto o Barcelos estiver na presidência do Grêmio, do Inter, eu estou feliz. Abraço, Barcelos. Beijo. Eu gosto de ver como ele se preocupa com o Internacional. Eu espero que o Internacional faça uma grande partida contra o Corinthians, vença ela, tá? E entre a semana muito focado no Grenal. E o Grêmio vai ter um tropeço contra o Remo, que é a característica do Grêmio, né, contra essas equipes. Sim. E o nosso Dois Toques vai chegando ao fim, né? E daqui iremos direto para o Barranquinho, churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, descendo, subindo a Protásio Alves. Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga, 8113, o Jefferson está lá para ajudar com a compra do seu Kia. E se você gosta de motos e rodar por aí, fazer passeios, né, também, do ladinho ali da Kia, tem a Suzuki Sun Motors. Para os adeptos de duas rodas, você tem também as motos da Suzuki Sun Motors. Falou em preço e qualidade, a gente está falando da maior rede de supermercados do Brasil, né? E quiçá do Sul, né? Eu falo do Brasil porque a importância é muito grande, né? Preço e qualidade, o lema diz tudo. Economizar é comprar bem, e isso você só tem no Grupo Zafari. Senhores, muito obrigado pela presença, por dividir a sabedoria de vocês comigo e também com o nosso telespectador. Desejo a todos uma feliz Páscoa. Muito obrigado pela audiência e confiança. Até a Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.